A Copa Libertadores é o torneio continental por excelência do futebol sul-americano de clubes desde sua criação, em 1960. O campeonato, ao igual que outros de seu tipo, serviu para consagrar um campeão entre todos os campeões da região, devido a que os 5 clubes mais ganhadores do certame são argentinos e uruguaios. Poderíamos afirmar que, historicamente, o torneio desde sua criação foi, em sua maioria, dominado por conjuntos destes países. Sem embargo, durante a última década, o futebol brasileiro não só equiparou a balança, senão que parece ter levado uma vantagem tão considerável com respeito a seus demais competidores, que a Copa Libertadores caiu na supremacia absoluta por parte das equipes do Brasileirão. Das últimas 15 edições do torneio internacional de clubes mais importantes de sua América, só 4 campeões têm sido equipes no Brasileirão. E se reparamos, todos os clubes que alcançaram em instâncias decisivas, como as semifinais do torneio, a situação é menos favorável com os hispano-falantes, pois dos últimos 24 semifinalistas, 16 foram equipes brasileiros. É evidente que o futebol do Brasil instaurou uma espécie de reinado na Copa Libertadores e se posicionou em um escalão que atualmente parece inalcançável para seus países vizinhos. Mas exatamente como? Como é que o Brasil se converteu na liga mais poderosa do continente inteiro e se apoderou do futebol da região? Ou mais simples, para que fique bonita a introdução, como é que o Brasil se apoderou de sua América? Bem, para começar, falar da supremacia brasileira no futebol sul-americano, devemos remontar-nos aos inícios do futebol internacional no continente. Especificamente ao lapso de tempo, quando de 30 edições realizadas, os brasileiros só tentavam 5 Copa Libertadores, até antes dos anos 80. Incrivelmente, o futebol brasileiro carregava com um êxito bastante escasso a nível continental, o bicampeonato do Santos de Pelé. Na primeira década do torneio, só Cruzeiro, em 1976, havia começado com a Copa Libertadores. Este paupérrimo desempenho brasileiro se explicava desde o baixo nível do futebol do Brasil. Pode-se considerar que antes dos anos 90 já eram o país com mais Copas do mundo, assim como um futebol que albergava a distintos futebolistas históricos. Eu diria que não. Exatamente. Existe uma teoria mais acertada para os escassos triunfos na Copa Libertadores por parte das equipes da Verde e Amarela. E seria o pouco interesse que o torneio gerava em solo brasileiro, logo que o Santos de Pelé se proclamou bicampeão continental no ano de 63. A Copa Libertadores de 1966 seria a primeira edição do torneio que se jogaria sem clubes do Brasil. A razão da ausência dos falantes sugere afirmar que foi o primeiro grande campo que sofreu a competição. A aceitação dos campeões nacionais dos países sul-americanos e, por conseguinte, o incremento dos partidos, as viagens e a complicação do calendário. Uma série de custos que os clubes de futebol do Brasil não estavam dispostos a aceitar devido à baixa rentabilidade que lhes produzia a culpa. Por sua parte, as seleções de 1969 e 1970 também sofreram com a ausência dos brasileiros, basicamente pelos mesmos motivos. Não seria uma prioridade e, inclusive, se converteu em uma competência contraproducente. As primeiras 2 décadas da Copa Libertadores se realizaram em um contexto em que o futebol sul-americano usou uma violência desmedida. As cheias e as graves lesões eram o pão de cada dia no torneio. Inclusive, nos anos 80, a estrela do Flamengo Zico narrou como um futebolista de cobre jogou a terceira final com uma pedra na mão. A violência exercida nos inícios do torneio levou a que, para a Libertadores de 70, os brasileiros não se apresentaram na competição continental, porque preferiam preparar-se e chegar inteiros ao Campeonato Mundial, que terminariam ganhando o México. Basicamente, a Copa Libertadores, para os brasileiros, era um torneio que representava valores larguíssimos e caros, um alto risco de lesões sérias, e tudo isso por prêmios relativamente baixos. De fato, o troféu continental lhes resultava tão irrelevante em matéria econômica, que clubes como o Santos priorizavam suas giras na Europa, ou seja, a partir dos amistosos, antes que a competição de clubes mais importante de sua América. Para a década dos 80, com as reformas e a relevância que adquiriu a Copa Intercontinental, um torneio que se vendia como aquele que definia um campeão do mundo. Flamengo! Flamengo! Campeão mundial interclubes do Japão! O futebol do Brasil começou a olhar de maneira distinta para o torneio continental, que não seria até os anos 90, quando o futebol começou a evoluir tanto a nível de comportamento no campo como a nível comercial, que os clubes de futebol do Brasil começaram a reunir mais triunfos. Se antes, em 30 anos de competência, os clubes brasileiros haviam começado com 5 Libertadores, agora, nos anos 90, superaram sua marca com 6 Libertadores em menos de 10 anos. 2006 foi um ano-chave na supremacia brasileira atual. E é que, em uma época em que os gastos de traslados se reduziram à borbulha econômica do futebol, se inflou e a violência exagerada cessou.
Bom, esta última mais ou menos. O esporte brasileiro otimizou sua competência interna com a criação do Brasileirão, como atualmente o conhecemos. Historicamente, especialmente no século XX, o sistema para definir o campeão nacional do Brasil sempre se caracterizou por desordem absoluta. Os formatos variavam de um ano a outro e o número de participantes raras vezes se repetia. De fato, existiram edições em que, para encontrar um campeão nacional, participaram 94 clubes e outras temporadas que chegaram a albergar até 116 equipes. Cabe ressaltar que estas edições, em sua maioria, se realizavam no formato de Copa. A chegada do novo milênio também significou a chegada da ordem ao futebol do Brasil e se instaurou uma modalidade que incrementou a competitividade do futebol brasileiro. O formato liga desde o ano de 2001. O Brasileirão começou a disputar um formato que premiava a regularidade do clube campeão ao longo de toda a temporada. E foi especificamente no ano de 2006, quando o torneio brasileiro se estabilizou e tomou sua forma atual. Uma liga formada por 20 equipes, na que se enfrentam todos contra todos. A partida de ida e volta é o resume a maior quantidade de pontos. É declarado campeão nacional por supuesto. Esta nova modalidade influiu de maneira direta na competitividade do futebol brasileiro, pois, somando 4 pontos por temporada, a primeira divisão do futebol do Brasil se converteu em uma competência que não dá respiro, na qual todas as equipes estão em constante competência por algo, já seja por coroar ser campeão, classificar em torneios internacionais ou não. Defender assim e em cima, de acordo à sua posição, te dão mais ou menos dinheiro. De fato, é tão competitiva a Série A brasileira que conta com um detalhe bastante curioso, é que a raiz da ampliação de copas para os torneios internacionais foi estabelecida por CONMEBOL no ano de 2016. Só 2 clubes ficam na transcendência absoluta na Liga do Brasil. Há uma liga somentemente competitiva é um fator-chave no desenvolvimento do futebol do Brasil. É a relevância do esporte em seu território. A cultura de futebol do país é uma das mais impressionantes a nível mundial, o que gera um interesse tão massivo que naturalmente contribui para a dominância do futebol brasileiro na região sul-americana. As diversas ações dos clubes do Brasil não só são das mais apaixonadas e, portanto, mais demandantes e exigentes do continente, senão também do mundo inteiro. O futebol brasileiro, ou a nação em geral, se caracteriza pela paixão e o massivo interesse que gera o esporte em seu território, o que dá pé a uma particularidade própria do futebol do Brasil. No país amazônico existem até 12 clubes considerados grandes. Uma característica do futebol brasileiro que dificilmente se repete em outros países. Contar com tantos clubes grandes, ou, o que é sinônimo midiáticos, não só criar partidas de altíssimo nível todos os fins de semana, senão que, ademais, também gera uma liga sumamente interessante do espetáculo, a qual reúne milhares de pessoas, tanto nos estádios como de trás dos televisores. E que existe detrás de todo acontecimento que gera uma grande quantidade de público? Pois sim, dinheiro. A soma de diferentes factores, como a competitividade e a ordem em que vive a Liga Brasileira, junto ao gigantesco interesse que gera o esporte na nação. Mas o fato de que o Brasil não é só uma das economias mais poderosas da América Latina, senão que é diretamente uma das economias mais poderosas do mundo inteiro, propiciou o ecossistema perfeito para que a imersão no futebol brasileiro seja com diferença a maior da CONMEBOL. A diferença de dinheiro que gera e mobiliza o futebol brasileiro com respeito ao resto de sua América é um fator fundamental para entender seu novo reinado na Copa Libertadores. Os gastos em salário, o valor das franquias e as vendas de jogadores ao velho continente convertem o futebol do Brasil em um meio que opera praticamente como um mercado europeu, mas instalado em sua América. Seus antigos competidores, como o futebol argentino e uruguaio, decaiu consideravelmente, especialmente o futebol argentino, o qual se empobreceu tanto a nível competitivo, administrativo e econômico. O futebol do Brasil prosperou a um nível que atualmente parece inalcançável. O Brasileirão, como era de esperar, e a Liga Sul-Americana, que mais ingressos gera pela venda de seus direitos de transmissão, entre o ano de 2019 e 2024. Só a TV pública pagou cerca de US$ 1.000 milhões pela transmissão dos partidos da Liga Brasileira. Estas colossais quantidades de dinheiro que move o futebol do Brasil cria situações particulares, como que, por exemplo, em 2019, o Flamengo recebeu cerca de US$ 55 milhões por seus direitos de TV, que, segundo declarou pelo vice-presidente da Liga Profissional de Futebol Argentino, Cristian Ospina. Todo o futebol argentino recebeu, em 2021, cerca de 43 milhões pelo mesmo conceito. Se não me expliquei bem. Basicamente, em 2019, o Flamengo cobrou mais que toda a Liga Argentina pelos direitos de TV. Em 2021, o dinheiro que se move no futebol do Brasil repercute diretamente nos prêmios por campeonato. As principais competências brasileiras, as quais exemplificam de maneira mais clara, se pode, a gigantesca brecha que existe entre o país da verde e amarela e a região sul-americana. Ganhar a Copa do Brasil. Em suma, o campeão
cerca de 14 milhões de dólares. E se contamos todos os... Recalcado por passar todas as fases, o campeão da Copa do Brasil termina embolsando cerca de 23 milhões de dólares. Seu competidor mais cerca na Copa Libertadores é de novo a Argentina. Entrega por ganhar a Copa de seu país cerca de 140 mil dólares, isto é, 166 vezes menos do que ganha o campeão da Copa do Brasil. A brecha do Brasil com respeito a seu perseguidor é tão exagerada que só o ganhador do torneio paulista, a Copa Estadual, que erige um campeão só da cidade de São Paulo, receberia mais dinheiro que o campeão nacional da Argentina. As somas de dinheiro que entregam os torneios brasileiros é tal, o que a CONMEBOL teve que realizar uma série de câmbios para os prêmios de suas competências internacionais, para que estas não caiam no desprestígio, é decidida por parte dos clubes de futebol do Brasil. Desde 2015 em diante, a Copa Libertadores incrementou de maneira progressiva a quantidade de dinheiro entregada e em 2024, finalmente converteu-se na competência que mais dinheiro entrega do continente. Atualmente, o prêmio para ganhar a Copa Libertadores é de 23 milhões de dólares. Mas, claro, isto sem contar as ganâncias adicionais por parte dos ganhadores e faces superadas. Este incremento econômico que traz consigo a Copa Libertadores, somado à glória desportiva que já por si leva a fazer, se com o troféu ser também uma fortuna cobiçada pelos clubes de futebol do Brasil, pelo que este parece ser tão só o início da supremacia brasileira no torneio de clubes mais importante do continente.